Muito bem-vindos à aula número 4, os princípios de jogo, defensivos e ofensivos. Aqui a gente já começa a entrar um pouco mais na parte técnica, né, da visão do jogo, dos princípios de jogo. Talvez algumas nomenclaturas sejam um pouco diferentes do que vocês já tenham escutado, e é natural. Geralmente quem busca esse tipo de conhecimento que tem acesso a essas nomenclaturas e conseguem entender alguns princípios, né? Então vamos dar sequência na aula e o nosso objetivo hoje é conhecer os princípios gerais, operacionais e estruturais dos momentos do jogo. Isso vai ficar mais claro durante a aula. Então eu trouxe aqui um texto simples para a gente explicar o que são os princípios gerais. Os princípios gerais são adaptáveis a todos os esportes de invasão. O que é um esporte de invasão? O futebol, o futsal, o basquete e o handball. Estas regras de ação são importantes tanto para os momentos ofensivos, quando a gente tem a posse de bola, quanto para os momentos defensivos, né, sem a posse de bola. E eles devem ser buscados constantemente pelos jogadores nos diversos setores do campo, principalmente no espaço que se encontra a bola. Isso aumenta a chance de sucesso na ação. Matheus, beleza, o que é isso? Eu vou passando o slide e vai ficar mais claro para vocês o que significa de fato, na prática, os princípios gerais dos jogos de invasão. Nesse caso, o futebol. Princípios gerais do jogo de futebol. Um dos princípios, tá? Dos princípios gerais. Tentar criar superioridade numérica. A superioridade numérica, seja ela defensiva ou ofensiva, aumenta a possibilidade de sucesso na ação. Então, por exemplo, eu trouxe aí para vocês duas imagens, no mesmo jogo, inclusive. Alemanha e Argentina. Na primeira foto, nós estamos vendo aqui que a equipe da Argentina tem uma superioridade, tem 2-1. Isso aumenta a possibilidade, isso não garante, mas isso aumenta a possibilidade da Argentina recuperar a bola porque tem uma vantagem numérica. Então, um dos princípios gerais é você tentar criar uma superioridade numérica em todos os setores do campo. As equipes treinam para isso, nem sempre é possível, mas a gente sempre deve treinar as equipes para ter pelo menos a igualdade numérica, mas sempre tentar buscar a superioridade, que isso aumenta a chance de você conseguir êxito na sua ação. Evitar a igualdade numérica. Como eu disse, a gente sempre tem que tentar criar vantagem, pelo menos a igualdade, mas a gente deve evitar. A igualdade numérica deixa tanto a defesa quanto o ataque com risco de perder a bola ou de sofrer o drible. Por isso deve ser evitado. Então, por exemplo, na primeira imagem nós temos 1-1 do Tony Kroos e com esse jogador que eu não lembro quem é. Não sei se é o Biglia, aparentemente é ele. Então, no 1-1, você tem 50% de chance de ganhar ou de perder a bola. Então, sempre deve ser evitado. A gente sempre tem que buscar a igualdade. Então, vamos passar aqui para o outro princípio, que é não permitir a inferioridade numérica. Então, eu tento criar superioridade numérica, eu tento evitar uma igualdade numérica, agora eu não posso permitir uma inferioridade numérica, porque isso vai deixar tanto o meu atacante como o meu defensor muito vulnerável. Então, o texto aí, né? A inferioridade numérica, seja ela ofensiva ou defensiva, aumenta o risco de insucesso da ação. Por isto, deve ser evitada. Então, por exemplo, se você está analisando, já façam esse exercício, se você está analisando uma equipe e você percebe que em vários setores do campo essa equipe está ficando em inferioridade numérica ou então até com uma igualdade numérica, então você já percebe que essa equipe está falhando nos princípios gerais do jogo. Então, já comecem a fazer esse exercício quando vocês forem analisar uma partida de futebol. Agora que a gente já explicou os princípios gerais, eu vou passar para os princípios operacionais. Os princípios operacionais são regras de ação para que cumpram os objetivos do jogo. Além disso, eles servem como referências de organização da equipe ofensiva e defensivamente. Os princípios operacionais respondem a algumas perguntas como: o que eu devo fazer quando eu tenho a bola? O que eu devo fazer quando minha equipe está sendo atacada pelo adversário?
Os princípios táticos operacionais dividem-se em princípios operacionais de ataque e de defesa. De novo, Matheus, você falou um monte de palavra difícil. O que isso significa na prática? A gente vai passar os slides e vai ficar mais claro para que vocês possam entender o que são os princípios operacionais na prática. Princípios operacionais de ataque. Manter a posse da bola. Parece óbvio, mas isso é um princípio e muitas vezes é difícil você conseguir manter a posse de bola, principalmente no futebol de hoje, que as equipes são muito agressivas, o tempo todo você está sendo pressionado. O Guardiola, como outros treinadores, são mestres em fazer com que nesse princípio operacional a sua equipe consiga cumprir, que é manter a posse de bola. Os jogadores devem, de forma individual e coletiva, manter a posse de bola, permitindo que construa as jogadas ofensivas. Então, esse é um dos princípios operacionais de ataque. O outro princípio operacional de ataque é progredir pelo campo. Não adianta eu ter posse, não adianta eu manter posse se eu não consigo progredir. Então, nós vemos várias vezes equipes que conseguem manter a posse de bola, mas que falham em um dos princípios operacionais de ataque, que é a progressão. Circulo, mas não consigo progredir. Então, a gente deve treinar a nossa equipe para que a gente consiga cumprir esse objetivo, que é progredir pelo campo. Não basta apenas manter a posse de bola, a equipe que ataca deve buscar e progredir pelo campo, de modo a se aproximar da baliza adversária. E por fim, do princípio operacional de ataque, criar situações para finalizar. Então, de novo, consigo manter minha posse, consegui progredir, agora eu preciso que essa progressão vire situação para que eu possa finalizar no gol. Isso é muito importante. De novo, não adianta eu manter a posse, eu conseguir progredir, só que no momento de criar situações para finalizar, a minha equipe não está conseguindo fazer. Então eu preciso treinar lá desde os princípios gerais de criar superioridade numérica, evitar a igualdade numérica e impedir a inferioridade numérica. Eu preciso treinar. Isso precisa estar no meu treino, assim como os princípios operacionais que a gente acabou de falar dos ofensivos. Agora, passando para os defensivos, é o contrário. Então, o primeiro princípio operacional de defesa é recuperar a posse de bola. Então, a gente escreveu aí, se uma equipe perde a bola, deve recuperar assim que possível, impedindo que o adversário possa construir o jogo. Então, o meu princípio operacional de defesa é recuperar a posse de bola o mais rápido possível. Como eu vou fazer isso? Aí depende muito das ideias do treinador. Impedir a progressão adversária. Se, por um lado, eu tenho uma equipe que busca, no princípio operacional de ataque, progredir pelo campo de jogo, eu tenho uma outra equipe tentando colocar esse princípio operacional de impedir a progressão adversária. Então, eu preciso montar equipes que sejam capazes de progredir e também sejam capazes de neutralizar essa progressão do rival. Então, é muito importante. Tudo isso que eu estou falando, pessoal, só um adendo, tá? Tudo isso que eu estou falando, vocês precisam colocar em prática. Não adianta eu falar, pô, legal, agora eu sei na teoria o que são os princípios gerais de jogo, o que são os princípios operacionais de jogo, de ataque, de defesa. Mas, beleza, anotem isso no papel e quando vocês forem assistir um jogo, façam as perguntas. Sei lá, vou assistir Barcelona e Real Madrid. Hoje eu vou analisar os princípios operacionais e gerais do Real Madrid. Vou colocar, foi cumprido? Eles conseguiram progredir no campo de jogo? Conseguiram criar situações de finalizações ou não? Ou eles só conseguiram aquele primeiro princípio que é manter a posse de bola? Então comecem a apurar a visão de vocês, tá? A análise de desempenho é muito prática. Apesar da gente estar na frente de um computador, ela é muito prática. Você precisa colocar o seu conhecimento teórico dentro da análise que você está fazendo, para gerar isso numa informação, seja você trabalhando num clube ou, enfim, para você mesmo. E por último, aí nos princípios operacionais de defesa, impedir a finalização adversária. A equipe que defende deve sempre buscar impedir que o adversário finalize a sua baliza, não correndo risco de levar gol. Então, aquilo, se eu tento criar situações para finalizar, da mesma maneira eu preciso criar situações para impedir a finalização do adversário. Eu trouxe um exemplo aqui, né? Exemplo em relação ao princípio operacional de conservação da posse de bola, né? De manter a posse de bola. Na comparação dos passes entre as equipes do Barcelona e do Chelsea de 2012, percebe-se que há diferenças
diferentes concepções e modos de se aplicar os princípios operacionais. Enquanto o Barcelona opta por um jogo de conservação de posse, o Chelsea a gente vê que tem um jogo mais de progressão rápida, né? Então aqui nas setinhas a gente consegue perceber no lado esquerdo os passes do Chelsea muito verticais, buscando os jogadores da frente, não mantendo tanto a posse de bola de maneira horizontal. Já o Barcelona é completamente diferente. O Barcelona já opta por uma conservação de posse ali mais horizontal, balançando a equipe adversária. São maneiras de enxergar o futebol diferente, porém, todas são eficientes desde que sejam bem treinadas e executadas. Agora a gente vai para os princípios estruturais. A gente falou sobre os princípios gerais, os princípios operacionais. Agora os estruturais é quando você vai enxergar de fato se os jogadores e o treinador conseguiu colocar alguns conceitos dentro do time, tá? Isso vai ficar mais claro para vocês. Os princípios estruturais servem como um guia para a ocupação do espaço por parte dos jogadores. Por isso que eu falei que vocês vão conseguir ver de fato ali se os princípios estruturais estão sendo colocados em prática ou não. Para que isso aconteça, é preciso que todos compartilhem algumas orientações importantes de como e por que se movimentar. A gente fala sobre o processo de treino, sobre o modelo de jogo, por isso que é muito claro. O treinador precisa ter claro as suas ideias. Neste momento, é importante uma visão geral de quais são esses princípios e para que eles servem. Os princípios estruturais ofensivos. Amplitude. O que é a amplitude? Eu coloquei esse desenho para que a gente consiga entender o conceito da amplitude. Então a equipe aí de vermelho e preto está com a posse de bola e a equipe de azul está marcando um 4-4-2 em bloco baixo. Quais são os jogadores que estão dando amplitude aqui na equipe de vermelho? É os que estão da seta verde para fora. Seriam o lateral esquerdo, camisa 6, o ponta esquerdo ali, camisa 11, o ponta direito, né? O camisa 7 e o lateral, camisa 2, lateral direito. Esses jogadores, eles estão dando amplitude para a equipe. E a amplitude é um princípio estrutural de ataque muito utilizado no futebol de hoje e muito efetivo. Por quê? A gente percebe aí na imagem que esse time de azul está fechando o meio, certo? Essa equipe ela está fechando o meio porque é onde fica o gol. Então eu estou ali centralizando os meus jogadores, o meu coletivo, o meu bloco, para fechar o meio. E a amplitude ela serve para confundir ou gerar a possibilidade de 1 para 1. Então vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos supor que esse portador da bola, o número 4, consiga achar um passe em diagonal para o camisa número 11. E aí ele parta para 1 para 1 ali com o lateral direito. Se eu tenho, lembra que eu falei para vocês na aula anterior, aquele jogador de espaço de habilidade, que é o Bernardo Silva, um ponta que tem uma habilidade 1 para 1 muito forte. Se eu conseguir gerar no jogo várias vezes que esse ponta fique no 1 para 1 com o lateral, muito provavelmente eu vou conseguir criar possibilidades de finalização ou oportunidades de cruzamento. Mas a amplitude ela não serve só para gerar 1 para 1. Ela serve também para confundir os laterais, por exemplo. Nesse caso, eu estou usando os pontas como exemplo aqui, tá? Vamos supor que essa bola tá... Vamos supor não, a bola tá com camisa número 4, correto? E aí, o jogador número 6 de azul, ele tá confuso. Ele não sabe se ele marca o 8, se ele marca o 7. Então, se ele fecha no 8, então tem espaço no 7. Se ele agora fica e sai mais para o 7, talvez não. Eu vou gerar um espaço para o camisa 8 conseguir romper essa linha. É nesse espaço que eu vou utilizar. E é muito importante que vocês peguem esse conceito. Muitas vezes o jogador sem bola é ele que vai ser importante para a progressão da jogada. Então, camisa número 7, muitas vezes sem pegar na bola, mas só dele estar utilizando a amplitude, ele está chamando a atenção desse lateral número 6 e aí gera um espaço para o camisa número 8 preencher. Então, quando vocês forem começar a assistir o jogo de futebol, já comecem a perceber, esse cara está ficando na amplitude. Agora,
como que essa amplitude está sendo utilizada? Tente sair dessa, tá dando amplitude com lateral com ponta. Não. Tente enxergar o porquê dessa amplitude. Pô, será que essa amplitude está funcionando porque está tendo muito 1 para 1 e o ponta está ganhando? Ou essa amplitude está gerando um espaço para que outro jogador consiga invadir? Então já comecem a ter essa percepção no momento que vocês forem analisar um jogo. Penetração. A penetração eu quis trazer em formato de vídeo porque ela fica muito mais fácil de vocês conseguirem entender. Um jogador que faz muito bem a penetração é o Paulinho, que está na China, jogou no Tottenham, jogou no Barcelona, jogou no Corinthians, foi muito bem no Corinthians. Inclusive, ele fez muitos gols assim de penetração. A penetração é... Deixa eu passar o vídeo aqui que vai ficar mais claro para vocês. Prestem atenção no jogador de azul. Vamos lá. Azul não, desculpa, que está de amarelo. Ele recebe a bola no espaço que ele não estava, ou seja, ele ocupa um espaço. Ele realiza o princípio estrutural da penetração. Eu vou rodar de novo, a bola entra no corredor lateral, e aí tem um espaço entre o zagueiro e o lateral, e ele realiza a penetração como um elemento surpresa. E aí eu utilizo, vamos até utilizar esse frame aqui, até para explicar a questão da amplitude. Olha como nesse desenho o lateral está preocupado com a amplitude desse jogador e gera esse espaço, né? Essa ocupação aqui. Então tá vendo como os princípios eles se relacionam? Eu tenho amplitude de um lado e agora já estou utilizando um outro princípio estrutural de ataque, que é a penetração. E aí o jogador recebe essa bola no espaço. Beleza? Bem prático aí, bem visual a penetração. Agora a gente vai falar sobre a profundidade. A profundidade ela é muito importante e não é qualquer jogador que pode fazer a profundidade. Geralmente a profundidade ela é dada com o centroavante, o camisa número 9. E para que serve a profundidade? Vamos supor que esse camisa número 9 estivesse na mesma linha que o camisa número 11 e o camisa número 7. Ia ser mais fácil dos zagueiros conseguirem visualizar e eles poderiam até estar num bloco um pouco mais alto, numa linha um pouco mais alta, marcando os 3 jogadores. A profundidade serve para que você consiga afundar a linha defensiva. O Giroud, por exemplo, ele é um jogador que dá muita profundidade. Ele consegue, e por ele ser um jogador forte, que faz muito bem o pivô, ele consegue muitas vezes atrair até 2 zagueiros com ele. Então, a profundidade serve para que você consiga afundar a linha defensiva para que os outros jogadores tenham mais espaço. Como eu disse, geralmente isso é feito pelo camisa número 9, pelo atacante. Mas hoje já tem equipes que dão a profundidade com os 2 pontas. Então, nessa imagem que vocês estão vendo, camisa número 11 com a bola, os 2 pontas poderiam estar espetados ali na linha defensiva do azul e eles estão dando amplitude e também, ao mesmo tempo, profundidade. Vamos passar aí para o próximo princípio estrutural de ataque, que é a mobilidade. Trouxe em vídeo também para ficar mais claro para vocês. Então, a equipe de azul com a posse de bola e a equipe de vermelho aí marcando. Vou deixar rodar e aí eu já volto o vídeo e explico o que é essa mobilidade. Fechou, beleza? Vamos voltar aqui. Percebam os movimentos que são realizados entre os jogadores. Então vamos lá. Esse jogador deu ataque, esse já iniciou uma corrida, o ponta já fechou por dentro. Esse zagueiro já veio para cá e esse volante já entrou para cobrir a do zagueiro. Isso se chama movimentação ou mobilidade. É muito importante que as equipes tenham essa mobilidade, porque hoje a gente, por exemplo, nessa imagem mesmo, a gente está vendo uma equipe marcando num 4-4-2, muito compactado, com exceção dos 2 atacantes que estão mais avançados, mas a gente percebe equipes hoje que marcam num bloco muito baixo e se você não se mover, se você não apresentar mobilidade, é muito difícil que você consiga enganar e furar esse bloqueio defensivo. Guardiola fala muito sobre a mobilidade, é um princípio que não é fácil de ser treinado, requer muita percepção do jogador. O jogador que tá jogando,
ele precisa ter uma leitura muito boa do espaço. Não só a leitura boa do espaço, o companheiro também muitas vezes tem que ocupar o espaço que ele deixou. Então, o princípio da mobilidade, ele é extremamente importante, porém ele é difícil de ser treinado, porém quando ele é bem executado, é muito difícil de ser marcado. Apoio. Apoio é um princípio simples de explicar, só com essas setas eu consigo mostrar para vocês o que é o apoio. O apoio nada mais é do que as linhas de passe que os jogadores da minha equipe vão me oferecer. Então, por exemplo, camisa número 4, ele tem aí como apoio, possibilidade de passe, linha de passe, o goleiro, o volante, o meia e o lateral. É óbvio que numa bola longa ele também pode explorar ali o camisa número 10, o 9, o 7, enfim, qualquer jogador numa bola longa. Mas o apoio curto, que ele é valorizado num jogo de construção, por exemplo. Então, por exemplo, se eu quero construir desde o goleiro, a bola entrou no zagueiro, e a minha ideia de jogo é bola de pé em pé, construção curta. Se eu percebo que não tem apoio, já estou vendo que esse princípio estrutural de ataque não está sendo bem realizado. De novo, eu vou bater nessa tecla. Anotem tudo isso que eu estou falando, coloquem num papel e quando vocês forem analisar um jogo de futebol, percebam, tem amplitude, tem mobilidade, tem profundidade, tem penetração, tem apoio. Já comecem a colocar tudo isso. E isso de maneira contextualizada, como eu utilizei naquele exemplo. Você vai ter amplitude, profundidade, penetração, apoio no mesmo lance. Então é muito dinâmico, por isso que a gente precisa treinar o nosso olho para conseguir enxergar isso. A ultrapassagem é bem fácil também de ser explicada. Eu trouxe um videozinho bem simples. O jogador aí que está destacado de amarelo vai realizar uma ultrapassagem. A bola está no defensor, ele joga no ponta e ele realiza a ultrapassagem com o fim de enganar ali o lateral. A ultrapassagem é muito fácil de ser explicado, a gente já sabe aí, é muito recorrente na nossa linguagem utilizar a ultrapassagem, porém é um princípio, é uma manobra ofensiva muito utilizada, inclusive aí por pontas e laterais. Então, a ultrapassagem é efetiva e a gente precisa observar se é feito ou não. E a compactação ofensiva. Matheus, o que é isso? Hoje, no futebol, a gente precisa jogar com as equipes, com a equipe próxima, com elas compactas. E quando a gente fala em compactação, geralmente a gente fala sobre a compactação defensiva, mas a ofensiva é muito importante. E eu vou dar um exemplo para vocês. A equipe de azul está com posse de bola, estão atacando. Essa compactação ofensiva está permitindo aí eu ter amplitude com os laterais, eu ter profundidade com os meus pontas e também com a camisa número 9, com apoio, enfim, eu posso ter penetração depois, posso ter ultrapassagem, enfim, eu consigo cumprir todos os princípios estruturais desde que eu tenha uma equipe coesa e compacta. E não só isso, não só isso. A compactação ofensiva permite que quando eu perca a bola e eu for iniciar a minha transição defensiva, por eu ter uma equipe compacta jogando próxima, eu consigo reagir o mais rápido possível para roubar a bola. Tá? Então vamos supor que esses três jogadores, o número 5, 3 e o 4, estivessem onde está o goleiro. Primeiro que ia ter um buraco gigantesco ali para o adversário poder ocupar numa transição ofensiva. E eu deixaria eles em condição de jogo. E não facilitaria essa reação pós-perda que a gente vê hoje no futebol. E caso essa transição defensiva, mesmo com uma equipe compacta, não dê certo, eu tenho a possibilidade de utilizar o goleiro. Lembra na primeira aula que eu falei para vocês que é importante a gente utilizar o goleiro na nomenclatura, no 1-4-4-2? Porque o goleiro faz parte da compactação. O goleiro ele precisa estar compacto junto com a equipe para que ele consiga realizar essas coberturas. Então ele é a última válvula de escape nesse sentido. Agora a gente vai entrar para os princípios estruturais defensivos. Princípio de retardamento. Matheus, que palavra doida é essa aí? O princípio de retardamento vocês vão conseguir observar nesse vídeo aqui melhor. Eu trouxe um vídeo, inclusive, em espanhol, onde vocês vão conseguir entender o que é esse princípio de retardamento.
Comparamos a ação de Varane sem temporização defensiva, que é retardamento, é a mesma coisa, tá? Temporização, na verdade, é o termo que eu utilizo, mas na literatura do professor Rodrigo Leitão, ele utiliza o retardamento. Então, sem a temporização defensiva do Varane e as ações do Arbeloa com a temporização defensiva. O Varane sem a temporização defensiva. Então o time está tomando um contra-ataque e o Varane ele já vai agredir esse portador da bola. Perceba que lá no outro canto tem um outro atacante da equipe fazendo uma transição ofensiva e o Varane ele já vai ocupar o espaço aonde está a seta, não cumprindo o retardamento. Depois o outro jogador vai fazer e vocês vão conseguir entender melhor o que é isso. Retardamento não, eu vou utilizar o termo de temporização, tá? Para ficar mais fácil, que é o que eu utilizo. O Varane não faz a temporização e a bola vai entrar onde? A bola entra exatamente naquele atacante que estava ultrapassando. Vamos ver de novo o lance. O Varane não utilizou a temporização. Agora, o Arbeloa, ele vai utilizar a temporização. Perceba que o lance é muito parecido. Tem o outro jogador correndo aqui e ao invés de atacar o jogador que tem a posse de bola, ele corre para trás. O princípio da temporização é exatamente esse. Eu consigo correr para trás, beleza, essa bola entrou no outro atacante, mas ainda eu estou vivo na jogada. E quando eu temporizo, um dos princípios da temporização é fazer com que eu consiga retardar, aí está esse nome, para que os outros jogadores da minha equipe consigam voltar o mais rápido possível para a gente criar a igualdade ou superioridade numérica, que é um dos princípios gerais. Tá vendo como as coisas vão se conectando? A temporização do Arbeloa fez com que retardasse o ataque do Barcelona e ainda por cima criar uma superioridade setorial, uma superioridade numérica da equipe do Real Madrid. Então é muito bacana esse exemplo aqui para que a gente possa ver em situações de transição defensiva como uma temporização ela pode ser fundamental. Um movimento que você faz ou deixa de fazer é fundamental numa jogada. Então, nas transições defensivas, começa a perceber se o zagueiro ele faz a temporização ou se ele já agride o portador da bola. Não é errado agredir. Se eu tenho um zagueiro muito bom nessa agressão, que ele consiga antecipar, cara, eu vou usar a característica dele. O nosso objetivo não é engessar. Todos os jogadores não precisam fazer a temporização. Todo jogador precisa fazer aquilo que ele mais sabe fazer, no que ele é mais útil. Então a gente falou agora sobre o retardamento barra temporização, e eu acredito que ficou muito claro. A cobertura também acho que é um termo bastante conhecido, então eu peguei uma imagem bem simples. O ponta está com a posse de bola, o lateral está abordando e o zagueiro ele pode fazer a cobertura tanto nesse setor aí de branco, como ele pode fazer uma cobertura na frente. Nesse frame poderia ter um volante também. O volante poderia estar fazendo a cobertura do lateral. Muitas equipes, inclusive, preferem que o volante faça essa cobertura para não tirar o zagueiro da linha defensiva. Então, quando vocês estiverem analisando um jogo, começa a reparar. Por exemplo, o lateral vai abordar. Quem faz a cobertura? É o zagueiro ou é o volante? Está distante? Está numa distância ótima que ele consiga fazer a cobertura tanto para frente quanto para trás? Quem realiza essas coberturas? Como que ela é feita? Tem sucesso ou não tem sucesso? Comecem a instigar o jogo, comecem a investigar e comecem a fazer as perguntas para o jogo, tá? Equilíbrio. Eu trouxe duas equipes aqui. Uma que está com a linha amarela e a outra que está com a linha branca. A equipe azul, que está com a linha amarela, ela é uma equipe equilibrada. A equipe aqui de linha branca, ela é uma equipe desequilibrada, levando em consideração a bola. Então a bola está aqui, né? A equipe de azul está marcando essa bola aqui. Essa equipe, ela está
ocupando aqueles 2 corredores. Lembra que eu falei naquela aula, que eu mostrei exemplo para vocês do treino, do modelo de jogo? A equipe de azul está equilibrada, ocupando 2 corredores. E esse equilíbrio permite o quê? Eu criar superioridade numérica, que é um dos princípios, e facilita o quê? As coberturas, que a gente acabou de falar. Vamos supor que o camisa número 7 é vencido, o 5 está ali para fazer uma cobertura. O 8, depois, se o 5 for vencido, está ali para fazer uma cobertura. Então, quando eu tenho uma equipe equilibrada, eu facilito as coberturas. Eu estou fechando os espaços e facilito também outras ações, outros princípios que são muito importantes. Já a outra equipe de vermelho é uma equipe desequilibrada. Inclusive, é mais fácil achar passes por dentro numa equipe desequilibrada. Você pega jogadores de qualidade numa equipe que a linha está muito espaçada, vai achar a bola por dentro direto. Agora, quando você tem uma equipe mais fechada, mais equilibrada, vai ser muito mais difícil você conseguir achar esses espaços interiores. Então, de novo, pratiquem. Quando você for analisar um jogo, perceba como é que está a linha defensiva, como é que está a linha média, como é que estão os atacantes. Isso é muito importante. Flutuação também trouxe em vídeo. A flutuação, na verdade, ela é o equilíbrio em dinâmica mesmo. Por exemplo, aqui a gente vê uma equipe equilibrada. A bola está aqui, a bola foi para o corredor central, eu estou flutuando. A minha equipe está balançando. Tá? Flutuação e balanço é a mesma coisa. Vocês vão perceber, caso vocês trabalhem com futebol um dia, que o balanço é mais utilizado. Então, a bola foi para o outro corredor, eu fiz a flutuação. Continuei fazendo a flutuação e continuei com as linhas equilibradas. Aliás, é muito importante vocês perceberem isso. Tem equipes que partem começam o jogo equilibrados, mas quando essa bola começa a rodar de corredor para o outro, a flutuação não é boa. O meu equilíbrio inicial é bom, mas a minha flutuação, quando eu pego uma equipe que começa a circular essa bola rápido, a minha equipe não consegue flutuar. E aí é onde eu acho os espaços. Por isso que a gente fala, essa defesa está muito fechada, a gente precisa circular essa bola para conseguir achar brecha. Então, de novo, não só observem o equilíbrio das linhas, mas comecem a observar também como que é essa flutuação, se esse princípio da flutuação está sendo bem executado. Dá sequência no vídeo. Então, um volante saiu, o outro saiu e o outro fechou. Olha como que essa sincronia de movimentos acontece. Recuperação. Recuperação também é bem simples, o nome já diz aí por si só. É um princípio estrutural defensivo onde eu quero recuperar a bola. Beleza, deixei rodar o vídeo uma vez, eu vou deixar rodar de novo para que vocês possam entender e que eu possa explicar para vocês. Então o time de azul estava com a posse de bola, percebo, eu estou circulando a bola, estou fazendo os movimentos, a bola entrou na lateral, perdi a bola. Nesse momento que eu perdi a bola, eu vou iniciar a minha recuperação. E aí percebam os comportamentos dos jogadores. A recuperação dessa equipe, como é que é feita? Ela pode ser feita de 2 maneiras, tá? Ou eu posso pressionar imediatamente quando eu perder a bola, ou eu posso pedir para os meus atacantes correrem para trás para a gente entrar numa organização defensiva e entrar no nosso sistema. Por exemplo, 1-1-4-4-2. Então, quando você perceber, quando uma equipe perde a bola, perceba na transição como é a recuperação. Essa equipe faz um perde pressiona ou ela corre para trás para entrar numa organização defensiva. Então, nesse exemplo aqui do vídeo, eu coloquei exemplos onde o comportamento é ser agressivo. Perdi a bola, eu vou pressionar. Deixa eu rodar. Aí, ó, perdeu. A equipe já começa a pressionar. Beleza, esse é o princípio de recuperação. E a compactação defensiva é a mesma coisa que a compactação ofensiva, porém ao contrário. Eu preciso que minha equipe esteja compacta para fechar bem os espaços,
para que a gente consiga jogar numa unidade, para que quando o meu adversário tem a bola, não consiga achar passes por dentro. E aí, essa compactação, ela é uma compactação em bloco. É muito comum a gente confundir equilíbrio e compactação. Quando eu falo do equilíbrio, eu estou falando da distância em largura, não sei nem se existe esse termo, das minhas linhas. E quando eu falo em compactação, eu estou falando no geral, de todas as linhas. Goleiro, defesa, médio e dos atacantes. E o bloco, na verdade, é uma evolução aqui da compactação defensiva. Então, por exemplo, nesse frame aqui, esse time, né, de azul está compactado. O bloco vai me dizer como que essa compactação dinâmica. Então, por exemplo, eu vou rodar o vídeo aqui e a gente vai perceber se a equipe utiliza bem esse princípio do bloco, se elas se mantêm compactadas em movimento. Ó, tá vendo? A bola foi para frente, a minha equipe subiu compactada em bloco. Se o meu atacante tivesse subido e os meus zagueiros e o meu goleiro tivessem ficado, eu não estaria cumprindo bem esse princípio operacional do bloco. Tá vendo? Aqui eles estão parados. A bola vai para trás, a equipe sobe em bloco. Então, eu estou cumprindo bem, ou quando a bola desce para o meu campo, eu estou descendo em bloco. Beleza? E o direcionamento. Então, beleza. Eu tenho a compactação, tenho o bloco, estou fazendo a flutuação. Eu vou direcionar para as zonas aonde a minha equipe é forte. Por exemplo, vamos supor, eu coloquei aí até esse reforço aqui em vermelho, porque eu considero que minha equipe é muito forte pressionando nessa zona. Então, qual que vai ser a orientação para minha equipe? Olha, vamos fechar o meio, mas vamos induzir para que essa equipe vá para o corredor lateral para que eu possa realmente fazer uma superioridade e conseguir pressionar eles nesse setor. De novo, quando vocês estiverem assistindo um jogo, percebam se há essa indução dos jogadores. E a indução eu posso fazer ela até com o jeito que eu coloco o meu corpo. Eu vou colocar o vídeo aqui e vai ficar mais claro para vocês. A bola entrou no zagueiro, voltou, beleza. Quando o passe do camisa 3 entrou no 4, perceba que o meu nobre está fazendo uma corrida, tirando o passe de volta do zagueiro número 3. Ele não está mais em linha reta, ele está fazendo um movimento de tirar o passe de volta para jogar essa bola para o lado. O camisa número 11, ele faz a mesma coisa. Ele faz o movimento tirando o passe do camisa número 4, obrigando a jogar para frente, para que aí sim eu consiga fazer esse direcionamento e conseguir criar uma superioridade numérica nesse setor, um 3-1, para roubar a bola. Então, esse é o princípio de